Visto, mas sentou aqui, dançou. Ele que traz aqui o Evaristo de Miranda, ele que é pesquisador e escritor, que nos honra com a sua presença aqui no nosso estado. E, por favor, quem disse que eu disse pro senhor se afastar, seu Vicente? Chegue mais, seu lindo. O senhor vai ficar comigo até o final, o senhor vai me ajudar a fazer essa entrevista. Seu Vicente Janlupe, que estava contando um pouco aí da trajetória dele no nosso estado, todo o avanço que a gente tem por aqui em termos de produção da nossa soja. Agora, seu Vicente, vou pegar esse gancho e passar para eles. Tem uma coisa que magoa o pessoal do agro, é dizer que agro não gera emprego, né? Eu ia pegar esse gancho agora com o seu Vicente, né? Aproveitar aqui a presença de vocês. Tem gente que diz que é uma representatividade muito pequena dos empregos gerados pelo agro. Só que não, né? A gente percebe aqui o boom na nossa economia graças à persistência dos nossos produtores. Já quero dar as boas-vindas ao Evaristo. Satisfação ter você aqui com a gente. Satisfação estar aqui com vocês. Gosto muito desse estado, já vim muitas vezes aqui há muitos anos. Sempre uma alegria estar aqui em Boa Vista, sobretudo com os produtores rurais aí, não é? E o senhor, seu Genofati, pela primeira vez no meu programa, né? Sempre tem a primeira vez, né? Assim, me convenceu. Lhe convenci. Então, sobre isso que eu acabei de colocar, tem gente que fala que agro não gera emprego, seu Genô. Tá aqui pra gente ver quantas e quantas lojas abriram, né, de insumos agrícolas, empresas grandes, produtoras, ou melhor, grandes empresas de máquinas que estão se implantando aqui. A gente está vendo hoje uma nova Boa Vista graças à vinda de vocês para cá e esse investimento tão forte. Ô Cida, primeiro, eu só quero dizer boa tarde e quero afirmar que o agro gera emprego sim, mas eu gostaria que você explorasse o doutor Evaristo, porque ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande. Então, por favor, explore ao máximo essa pessoa. Não tem jeito, gente. Olha, a gente vai ter que amarrar o seu Genô para ele me dar uma entrevista. Depois eu volto então, tá, seu Genô? Evaristo não é sua primeira vez aqui, então já está acompanhando esse boom do agro em Roraima. Há muito tempo eu venho em Roraima, já andei muito pelo estado, no Mucajaí, em várias regiões, a Piaí lá no fundo, num monte de lugar. Mas sobre essa questão do emprego, primeiro, isso é uma grande realidade no país. Tem um estudo recente mostrando que todas as regiões onde o agronegócio se desenvolveu, todos os municípios, foram os que mais cresceram em emprego, renda e indicadores sociais. Melhorou a educação, melhorou saneamento, etc, etc. Então isso é uma realidade geral. Mais recentemente, nesses anos, justamente o único setor que tem gerado emprego é o agro, não é? Crescimento aí de 14%, 19%, quer dizer, não tem nenhum setor, quer dizer, nem indústria, nem serviço que esteja gerando tanto emprego, verdade, né? Então, e um emprego cada vez mais qualificado, porque ele gera 3 tipos de emprego, para quem está nos escutando assim. Existe o emprego direto, quer dizer, vai trabalhar na lavoura, vai trabalhar com as vacas, vai trabalhar na colheita da fruta. Isso é o emprego direto. Às vezes as pessoas têm a impressão que isso aí não é muito emprego, mas acontece que tem todo o emprego indireto, que é o emprego na montante, quer dizer, quem produz máquinas, semente, defensivos, trabalha na distribuição desses produtos. Então, na montante da agricultura, ela gera muito emprego e ela gera na jusante, não é? Porque vem uma indústria agroalimentar, indústria de tecido, indústria de couro, indústria de ração, enfim, um monte de coisa. Na montante e na jusante. É o emprego que a gente fala indireto. E tem ainda o emprego induzido, que é essa renda, o cara gasta com automóvel, borracharia, posto de gasolina, shopping center, comprar roupa. Onde é a Miami brasileira, que outro dia eu estava vendo uma matéria? Goiânia. Você viu a quantidade, eu sou analista de marketing também, a quantidade de empresas, grandes marcas mundiais que hoje se implantam lá nos shoppings, justamente por conta dessa movimentação financeira. E aí tem dinheiro circulando, o pessoal quer consumir coisas melhores. Você tem grandes marcas mundiais hoje em Goiânia. Lá, faz agora umas 3 semanas, fazendo uma palestra na abertura da safra lá do milho, né? E lá eles tiveram uma verdadeira mudança quântica, que a gente fala na agronomia, que é quando você irriga, né? Quando você irriga, é um salto tão grande, assim, é uma coisa tão diferente do resto, né?
Quando a gente está trabalhando com chuva, a gente fala de produtividade da terra, produtividade do trabalho, tantos quilos por hectare, compara essas coisas. Irrigação, ela nem olha para isso, ela olha para a rentabilidade do capital, né? A importância, a rentabilidade do capital que está investindo ali. E o salto de produtividade, sofisticação é muito grande. Irrigação. Diante das incertezas climáticas, eu acho, e na Embrapa a gente sempre fala isso, tem que fazer 5 coisas, entendeu? Diante de incerteza climática. Irrigar em primeiro lugar, em segundo, irrigar, em terceiro, irrigar, em quarto, irrigar. A gente entendeu. Quinto, não, umas outras coisas. Lá em quinto lugar tem umas outras coisas. Alguma coisa que sobrou, mas tem o umas coisas principal para é fazer. isso. Mas isso aí precisa de eletrificação, Sim. né? Uma eletricidade ajustada para a área rural, em termos de qualidade de energia, vamos dizer assim, sem entrar em detalhe, e valores. Mas lá em Goiás, eles aperfeiçoaram muito hoje. Hoje eles são um polo de produção também, assim, de ervilha, de cenoura, né? De um monte de produto de alto valor agregado por causa da irrigação, né? E eles usam cada vez menos água e produzem cada vez mais, né? Hoje eles usam praticamente 1/3 do que usava de água antigamente para produzir cenoura, né? E também quando você desenvolve isso, a Embrapa, a pesquisa trouxe variedade de cenoura resistente a nematóide, adaptada para o consumidor brasileiro. É um monte de coisa. Então, Goiás, eles têm calcário lá perto. Pois a logística para eles é bem mais favorável. É boa. Mas assim, a irrigação é um fator lá, não é? Muito relevante. No caso de Goiás, é impressionante. Hoje, o agro se consolida em Roraima, graças a Deus, né? A gente percebe aí investimentos altíssimos feitos aqui, pioneiros, aí, novos empreendedores que estão chegando, ocupando as áreas, trazendo tecnologia. Eu acredito que não tenha mais retorno para o nosso estado, né? A tendência agora é crescer, tendo em vista que também temos agora uma indústria beneficiadora da soja. E eu queria que o senhor falasse, nas suas vindas para Roraima, qual é a sua percepção do avanço do agro aqui no nosso estado? Vou lhe revelar um segredo aqui, que é o meu último slide da minha palestra. Por favor, pode dar um spoiler. Vou dar um spoiler. Eu digo que, para mim, o símbolo dessa agricultura intensificada, moderna, tecnificada, que está avançando em Roraima, o símbolo da agricultura roraimense não são os tratores, são os cérebros, entendeu? É a cabeça do pessoal que está aqui. Porque para trás ela nunca voltou, mas ela já levou pancada muito grande. Esse povo já ficou tonto em várias vezes. A queda do PIB agrícola, as coisas que aconteceram e coisas, porque se você tem uma guerra, tá bom, você tem uma guerra, né? Se você teve um problema gravíssimo, tudo bem. Mas não, foi trocar riqueza por pobreza, né? Trocar progresso por atraso, né? Trocar o século XXI pelo neolítico. Quer dizer, vocês viveram coisas aqui e o pessoal não desistiu, a imensa maioria persistiu, isso é próprio dos agricultores, né? E persistiram no bom sentido de continuar avançando no uso de tecnologia, de inovação. Então, em Roraima, eu acho que vai para frente porque, assim, aqui, produtividade é sinônimo de rentabilidade. Isso também é sinônimo de tecnologia, né? Agora, isso é sinônimo de sustentabilidade. Isso que eu ia te falar. Você tem um trabalho muito forte voltado para a sustentabilidade. Sim. Aqui os nossos empresários têm que ser responsáveis ambientalmente, senão eles não conseguem avançar aí com as suas produções. E eles são, né? Então. Eu vou apresentar eu fiz agora lá lembrar, fizemos uma avaliação recente dos 13 mil quase imóveis rurais daqui, né? E o quanto eles preservam, né, de vegetação nativa a título de APP, de reserva legal, né? Mas assim, tem muita coisa nova ainda para acontecer, sabe? O estado ele tem um potencial muito grande. Claro que a logística pode ser um fator decisivo, né, para muita coisa, mas mesmo assim, no contexto logístico atual, etc., tem muita coisa nova para acontecer. Eu vinha conversando com ele aqui sobre o gergelim, por exemplo. Seu genotímido que não quer me dar entrevista, mas a gente pega ele até o final, viu? É uma cultura que eu gosto muito, há muitos anos, desde que eu comecei a lembrar para lá no semiárido, eu introduzi gergelim. Uma cultura que às vezes com 75 milímetros de chuva ela produz, entendeu? Não uma grande, mas é muito. Então ela entra com possibilidade de safrinha em muitos lugares. Falou pra gente agora. Ele falou agora. Falou o nosso pesquisador da Embrapa aqui. Isso aqui é um patrimônio. Então. Isso aqui é um patrimônio. Seu Vicente citou isso. O Vicente é um patrimônio. Quando eu falei que vinha pra cá, todo mundo mandou dar abraço pra ele, recomendações, etc.
Mas assim, existem possibilidades de diversificação, né? Possibilidades de diversificação. Eu não sei, eu vou introduzir esse tema, quero ouvir também meus colegas aqui de Roraima, os agricultores, as lideranças, né? Eu olho para esses assentamentos aí, 50 mais ou menos assentamentos, os caras com 1 milhão e tanto de hectare na mão, já é área agrícola mesmo, é área que está com, né? E aquilo lá embaixo, em termos de produtividade, tão diferente. Ele vai começar a fazer um hiato, assim, uma tensão entre uma agricultura que está indo, entendeu? E uma outra que não sai ali de uma situação. Acho que isso é uma coisa que tem que olhar com atenção, onde eles forem mais organizados, talvez tentar, não sei, eu estou falando aqui só hipoteticamente, mas assim, eu acho que no próximo ano tem que olhar para isso e talvez tentar, em alguns casos, não é com todo mundo que isso é possível e tal, mas se associar e levar, e não depender tanto do governo para isso, fazer mesmo parcerias, onde for possível. Eu não tenho... Eles se organizarem e buscarem novas tecnologias. Mas o setor moderno pode alavancar esse pessoal, porque ele já fez isso. Na soja, se fizemos muito isso, né? Você olha hoje a soja no Brasil, no Brasil tem aí uns 240 mil produtores de soja, né? 72% deles tem menos de 100 hectares de área de propriedade, não de área de soja, de imóvel. 72% tem menos de 100 hectares. 100 hectares, que pra cá o pessoal diz é muito pequeno, hein, seu Janot? Mas de área de imóvel. Então. Produtor de soja. E depois você tem os médios que tem menos de 500 hectares de área de imóvel. Eles juntos dá quase 90% dos produtores. Eles juntos ficam gigantes. 40% da soja. Claro que não chega a produzir a metade, mas 40%. Mas muitos deles foram levados. E se você olhar a tecnologia do pequeno, do médio e do grande na soja, olha, é fundamentalmente a mesma variedade, as mesmas variedades, o mesmo herbicida. A maquinária muda o sistema de gestão, a maneira, às vezes, de fazer o plantio direto, tudo. Mas, assim, essencialmente, as tecnologias que a Embrapa desenvolveu, que o setor desenvolveu, a grande maioria pode funcionar com os pequenos. Eu acho que se essa agricultura aqui conseguir arrastar, assim, fazer parceria e trazer, nem que fosse um caso, entendeu? Ou dois, né? Desse pessoal, desses assentamentos, eles têm muita terra. Bora lá, né, seu Genô? Bora trabalhar nisso aí, seu Genô? Né? Assim. Excelente Mas, ideia. É claro que a parceria, os dois lados têm que desejar isso, né? Mas, assim, tem muita coisa ainda para... Assim, o Estado tem aí 1 milhão de hectares para a gente poder produzir, para desenvolver a agricultura sem problema, entendeu? Sem discutir outros assuntos, né? Agora, quando a gente recebeu hoje aqui o seu Vicente, a gente lembra, eu sou daqui, eu criança nunca pensei em produção de soja aqui em Roraima, e nós roraimenses duvidávamos. Aí aconteceram algumas tentativas, deu certo lá na fazenda dele, aí pegaram o modelo, e assim, graças à visão empreendedora, né, desses grandes homens que erraram, acertaram, erraram de novo, mas mantiveram aí a força. Hoje se fala em mais de 100 mil hectares plantados aqui em Roraima, seu Genô. Eu fiz um documentário em 2016. 120 mil esse ano. Né? 2016, a gente tinha 35 mil hectares de soja plantados aqui. Hoje a gente já passa aí dos 120 mil. Sabe quanto tem em Rondônia? Em Rondônia tem 500 mil de hectares. Quase tudo pequeno. Os pequenininhos que vão se juntando, quase Evaristo. Tudo pequeno, entendeu? Tudo gente com 30, 40 hectares. Você vai plantar essa sementinha hoje, então? Né? É hoje a palestra, né, do Evaristo? Sim, hoje à noite a palestra. Mas assim, tem potencial. Eu acho que é importante para quem está nos escutando nas cidades, quem está ouvindo o programa, não imaginar que a soja é uma coisa para grande produtor. Então, é isso. Milionário, com máquina, com... Não é. É também. Mas assim, ela é uma alternativa para pequeno agricultor com um mínimo de tecnificação, é claro, né? Isso ajuda a formar associações. Você vai no Rio Grande do Sul, está cheio de pequeno agricultor produzindo soja, no Paraná, tudo em cooperativas, né? Aqui no Norte, no Nordeste, essa tradição de cooperativa é mais difícil, não tem essa coisa. Mas eu acho que assim, parcerias são possíveis. O pessoal da soja do Mato Grosso já fez parcerias com os índios. Hoje tem várias terra indígena que produz soja com alta produtividade, produz milho em parceria com eles, compartilha a máquina, compartilha coisa, faz um monte de coisa, né? Acabou um discurso que tinha ali de dizer que
eles estão ficando ricos, estão ficando pobres. Não. Tá todo mundo se dando bem. Eu acho que era importante aqui, assim... Agora, Evaristo, a gente já desmistificou essa história de que o agro só gera dinheiro para os grandes, né? Enfim, não é isso. Não é. Todo mundo pode ganhar dinheiro com a produção da soja aqui em Roraima. Todo mundo. Agora tem que ter organização, tecnologia, saber o que dá Mas certo. Já tem gente que tem, entendeu? Então, pode colar em quem tá dando certo, né? A gente chama assim, a turma da química, a gente gosta de núcleo de cristalização. Você já tem um núcleo para começar a cristalizar as coisas em volta. Não será a mesma produtividade, não será a mesma, tem um monte de coisa que vai acontecer. Mas assim, eu acho que para a sociedade de Roraima, para o Estado, para a imagem, para tudo do que é você incorporar também, né? Gostaria de chegar aqui um dia e falar assim, olha, 20% da soja de Roraima é produzida por 60% dos agricultores que são pequenos. Os 60% produz 20% da soja, mas é muita gente e estão bem, e estão melhorando de vida, né? Melhoraram a casa que moravam, os filhos estão indo para a escola, etc. Tudo isso cresce, né? Assim, ela tem esse poder. A gente viu o oeste da Bahia, uma região também que eu estava em Petrolina, na Embrapa, na época, quando eu fiz um mapa de zoneamento agroecológico da soja no Nordeste, 1980, 81, quase apanhei, né? Como soja no Nordeste? O que é isso? Tá maluco, tal, não sei o que lá. Bom, a gente foi para lá, era um negócio, o sul do Maranhão também, né? Balsas, né? Hoje, olha, hoje que é, esse ano o Nordeste, ele produziu mais alimentos que o Sudeste. Olha só. Eles estão esperando... Matopiba, né? Matopiba, 35 milhões de toneladas de grãos. E o Sudeste nós estamos com 20 e pouco e todo ano é a mesma coisa, não evolui. Eles estão crescendo 4, 6% ao ano, né? Então assim, agora você vê, tem todo um terrorismo aí, às vezes climático, falando que o clima, a agricultura vai sofrer. Eu estou querendo ver, porque todo ano aumenta a produção agrícola. Ainda não chegou, pelo jeito, né? Ou se chegou, não se apresentou ainda. Porque todo ano aumenta. Esse ano o clima foi excelente num monte de lugar do Brasil, né? E, bom, é claro, o clima tem flutuações, sempre teve, né? Mas esse ano pro algodão, a produtividade do algodão lá no oeste da Bahia, agora, que está sendo colhido agora, nesse momento, 2,5 vezes a média dos Estados Unidos, né? Nossa! Em sequeira. 2,5 vezes a média. Não é que assim, a gente costuma falar assim, 20% a mais que os Estados Unidos. Mais que o dobro da produtividade deles. 2,5 vezes é muita produtividade. Um ano muito bom, no Mato Grosso também, muito bom. Teve uma última chuvinha lá no final para completar o quadro. Mas então, eu acredito que aqui a agricultura ela tem resiliência com tecnologia para lidar com o clima, né? Essas janelas de plantio, quanto mais o pessoal mecaniza, mais isso é menos problemático. Quer dizer, você tem que levar em consideração tudo. Mas, assim, eu acredito muito na tecnologia. Esse estado aqui eu acho excepcional, assim, o potencial, né, que ele já está realizando. Quer dizer, para minha alegria, já faz alguns anos que ele ultrapassou o valor da produção agropecuária que ele tinha antes da criação das reservas, da expulsão do pessoal do arroz, tudo aquilo. Ele já recuperou, ultrapassou, com outro perfil de agricultura, não é mais exatamente o mesmo peso, né? Porque está produzindo leite, está produzindo banana, quer dizer, o Estado não... eu vou já falar com você, né, sobre a nossa fruticultura, que não está na pauta, mas assim... tudo que a gente produz aqui em Roraima dá e dá bem, essa é a verdade. Precisa corrigir o solo, né, seu Vicente? Precisa. Mas é impressionante. Leva ele para comer uma melancia daqui, que ontem eu fui lá na feira do produtor, melancia de inverno, que não é nem para tá boa. Meu Deus, o que é isso? A nossa melancia aqui é doce, é um mel. Aí a gente tem o nosso abacaxi, que não tem lugar no mundo. Tá bom, Recife é o dia de lá, bate com a gente, né? Enfim, o melão daqui empata com o melão do Nordeste, também do Rio Grande do Norte. Enfim, tudo que a gente produz aqui, graças a Deus, dá certo, Evaristo. Ô terra abençoada essa nossa, hein? Porque assim, o Estado, na medida que ele se torne capaz, né, a agricultura daqui, de abastecer os centros urbanos, né, com qualidade, com quantidade, ele tem como expandir isso para atender Manaus. Quer dizer, você não consegue tomar um suco de laranja em Manaus, certo? Não toma. Por quê? Porque não tem laranja, simplesmente. Então fala, bom, não tem laranja, do sul não dá para levar de avião, que fica caro. Se você puser no caminhão, quando chegar lá já virou adubo.
Então, você tem que produzir. Tem Aqui coisas... a gente tem como produzir, né? Tem que aumentar a produção. Tem que produzir. Nós temos tecnologia, a Embrapa mesmo investiu muito, mesmo lá no Amazonas, está tendo alguma produção, né? Às vezes, quando dá um ano muito bom, a sobra chega em Caracaraí, assim. Vai laranja até ali, né? Mas acaba ali, né? E quer dizer que as crianças aqui, a pessoa não tem direito de tomar suco de laranja. Não, aqui tem. Ontem mesmo eu fui lá no Tonhão, beijo pro Tonhão na Feira do Produtor, sou a rainha da feira, e eu gosto tudo made in Roraima, eu valorizo o que é nosso. Laranja maravilhosa. Foi lá do seu J. Lopes. Que cor é laranja? Coisa boa. Tinha madurinha e tinha verde. O meu filho, número 2, que é o comedor oficial de laranja lá de casa, ele gosta mais que tem a casca verde, que é um pouquinho menor. Mas tinham variedades, seu Genô. Isso que me deixa feliz. Olha, tem essa menorzinha, tem essa maiorzinha, tem essa amarelinha, tem a outra que é verde. É Roraima, né? Que está aí despontando pro agro. Quando a gente estava em Petrolina, na Embrapa, começou a desenvolver irrigação lá no semiárido, todo mundo contra, né? Todo mundo falando que não ia dar certo. Chegavam para mim e falavam, não, vai salinizar o solo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu falava, não vai. Eu falava, é tecnologia da Embrapa, não vai. Não vai, a gente sabe, não vai, não vai. Eu falava, não é tecnologia do Neolítico. Eu falava, é coisa, não vai. Bom, enfim, discutia com o Denox, todo mundo para trás, contra, né? Sempre tem isso, né? Sempre tem alguém que não, e o pior é que o cara chega pra você e fala assim, não, mas eu não entendo como que é a Embrapa, vocês são as pessoas estudadas, tal, o senhor fez doutorado na França. Como, ao invés de eu trazer uma tecnologia adaptada ao homem da nossa região, a tradição cultural dele, a maneira de viver, em vez da Embrapa trazer uma tecnologia adaptada a esse agricultor, ela está trazendo uma tecnologia que ele vai ter que se adaptar. Isso não vai dar certo, porque isso é uma coisa que... Aí eu ouvia, depois eu falava, olha, tecnologia adaptada a ele, faz 4 séculos que ele está tendo, entendeu? Faz 4 séculos que ele está com tecnologia adaptada a ele. E não progrediu. Nós estamos trazendo alguma coisa para tentar, né? Inovar. Ir para frente, romper várias coisas. E realmente aconteceu muita coisa boa, né? No Vale do São Francisco, no Oeste, e mesmo em outras regiões, também a pecuária melhorou bastante, tudo, né? Então, eu sempre usava com eles, né, essa... Assim, defendia, claro, a inovação, os trabalhos que eram feitos, né? Muita coisa, às vezes, não vai para frente porque não tem desenvolvimento econômico, né? Tem desenvolvimento econômico. Então, a semana retrasada eu publiquei um artigo, eu fiz um comentário no Jornal da Band, né? Que alguém estava falando, não, do que a Amazônia se reuniu, discutiu a bioeconomia, então, assim, a floresta, ela tem tesouros que ela pode entregar, e aí você vai desenvolver laboratórios de química fina, sofisticadíssimos, produtos de altíssimo valor agregado, totalmente diferente desse modelo de agricultura aí, de plantar soja. Então, a floresta tem um monte de tesouros, precisa fazer pesquisa, pôr dinheiro e descobrir e tal. E aí eu fiz um comentário dizendo assim que é verdade, nós estamos favoráveis a descobrir os tesouros da floresta, mas essa floresta, assim como uma bela adormecida, ela já entregou muitos tesouros. Ela entregou para os brasileiros a seringueira, talvez o primeiro grande tesouro da biodiversidade. 99,5% da seringueira do Brasil é produzida fora da Amazônia. Em São Paulo, 60 e poucos % está na Amazônia. O Guaraná é um outro tesouro da floresta amazônica, mas 60 e poucos % está na Bahia. Da produção de Guaraná não está na Amazônia. Se pegar as pupunhas, a produção é na Bahia. Como é que chama esse? Cupuaçu. Cupuaçu, 30 e tantos % está na Bahia. Pegar o tambaqui, né? O maior produtor é o Piauí, depois é o Maranhão, fora da Amazônia. Pegue o caso do jambu, né? Que é uma hortaliça, que tem um óleo que é muito interessante para a indústria farmacêutica, cosmética e tal. Hoje uma linha cosmética de uma empresa que é uma das maiores de cosmética do Brasil, a linha mais cara dela contra envelhecimento é feita com jambu, né? Pois bem, onde que é produzido esse jambu? Que é originário da Amazônia. Que entra na culinária de vários lugares. Então, onde que ele é produzido? Bom, ele é plantado em Jabuticabal, em Botucatu e Pratânia, no estado de São Paulo. É lá que estão os campos que fornecem para essa indústria. Tanto que ela falava que estava desenvolvendo a Amazônia, ela parou de falar porque o jambu dela é da Amazônia. Ou seja, então não adianta você ter essa bela adormecida, porque os príncipes, eles podem vir e descobrir essa bela adormecida da biodiversidade, despertá-la, e ela vai viver feliz para sempre, longe da Amazônia. Porque se não tiver agricultor para produzir o jambu, se não tiver agricultor para produzir a fruta com qualidade, se não tiver desenvolvimento econômico, produzir no meio da floresta em escala, para processar, etc e tal, não adianta, você não verticaliza, você não vai. Então tudo que você descobrir aqui vai acabar
fazendo a E riqueza de sua outro opinião lugar, sobre né? a Amazônia e sobre o que tanto se fala hoje, que é aquecimento global e mudanças climáticas? Eu queria lhe ouvir sobre isso. Aí, nesse último não vou falar muito porque não é a minha área assim, né? Mas das Amazônias, que a gente tem que falar no plural porque são muitas, há 40 anos que eu trabalho na região. E eu fiz aqui no início 5 projetos diferentes, né? Um deles, por exemplo, foi em Rondônia, onde há 35 anos eu acompanho 350 agricultores, os mesmos lugares. Às vezes mudou o dono e tal, mas assim, eles estavam morando embaixo de lona quando eles foram para Machadinho do Oeste, esses lugares. Eu falei para a Embrapa, vou fazer um projeto de acompanhar durante 100 anos essas propriedades rurais. Eles falaram, não, mas o projeto é para 4 anos, 100 anos é muito. Eu falei, não, tem que ser 100 anos e tal. E depois consegui o financiamento. Então, hoje nós temos uma base de dados, já serviu para vários mestrados, doutorados, tudo. Então a gente sabe o que aconteceu com esses pequenos agricultores, todos com 50 hectares, mais ou menos assim. A gente sabe o que aconteceu 20, 30, 40 anos depois, né? Não, eles vão tudo abandonar, depois desmata, a terra não produz mais nada, eles vão embora, viram um deserto. Não virou deserto, não virou nada. Virou um município, hoje produz soja, leite, café, etc, né? 15% do café do Brasil vem de Rondônia, o leite está indo muito bem, tem essas empresas tipo Parmalat, tem tudo quanto é estrutura lá, né? Quer dizer, eu moro em Campinas, tem voo todo, assim, direto para Cacoal. Você está de Campinas, Cacoal, né? Cacoal, não é... né? Bom, então a gente viu o que aconteceu com o solo, viu o que aconteceu com a renda, com a saúde, com tudo. Tem esses indicadores mostrando o quanto esse desenvolvimento da agricultura funcionou lá, né? Nós acompanhamos também o Acre, né? Isso é uma história diferente de Rondônia, né? E a gente vê os problemas que o Acre tem, assim, né? Mesmo assim, esse ano o Brasil, ele aumentou a produção de soja de 23% nessa safra. É uma safra recorde, né? 155 milhões de toneladas de soja. 155 milhões de toneladas. Aumentou 23% de um ano para o outro. Nossa! 23%. Mas o estado que mais aumentou a produção foi o Acre, 115%. Né? 115%. O que mais aumentou. Eles passaram de 20 mil toneladas para 43, 44 mil toneladas. Não é muito, quer dizer, é um número pequeno. Mas assim, você crescer 115... quer dizer alguma coisa. Prospecção, né? Enfim. Não, eles estão crescendo, então planta milho, depois faz o milho safrinha, quando planta o milho, planta junto à braquiária, agora está colhendo milho, o boi tem uma terceira safra, vamos dizer assim, de carne, e o campo ainda recebe esterco, né? Então, assim, você vê que são muitas Amazônias, ninguém pode falar de forma generalizada. Mas uma coisa todas essas Amazônias que o senhor citou têm em comum: os desafios para se produzir. Sim. E muita gente contra, né? Então. Quer dizer, o que tem a oferecer a elas eu falo assim, poxa, a gente vai discutir da Amazônia globalmente. Fala, bom, se você está pensando em desenvolver na região e você fala que tirou do PAC a BR-319 e não vai asfaltar a 319, que já era asfaltada, na Embrapa tinha uma época que quando eu ia lá para Rondônia, eu precisava comprar alguma coisa na Zona Franca de Manaus, eu falava com o cara lá da Embrapa, administrativa, ele mandava o cara à noite, ele pegava o ônibus, de noite acordava em Manaus, era asfaltado, voltava, comprava lá, porque não podia comprar fax, aquelas coisas na Zona Franca, tudo direitinho, no processo da Embrapa, mas voltava, trazia para nós, né? Era uma coisa... Como que você, então, vai marginalizar todo esse pessoal que durante a época de chuva tem mais de 400 quilômetros que não passa, né? Então, fala, bom, então saiu do planejamento, o programa de aceleração... Não é prioridade. ...do crescimento não vai acelerar o crescimento para essas pessoas, porque tirou isso, tirou da prioridade. A regularização fundiária, que é a mãe de todas as batalhas, né? Mais de 1 milhão de produtor rural na Amazônia. A Embrapa Territorial, ela tem com a coordenada geográfica, cada um, é quase 1.100.000 no bioma Amazônia, produtores que tem lá, né? Só o governo, em 3 mil assentamentos aí, ele levou para a Amazônia 600 mil famílias que estão lá, só o governo 600 mil em assentamento, fora quem foi para os projetos de colonização, como em Rondônia, que o cara ia se instalava lá numa transversal daquela e ficava, e depois o INCRA regularizava, né? Então tudo um problema enorme, né, de insegurança fundiária, não tem então se não levar adiante a regularização, né, e depois tem coisa que é uma verdadeira maldade, né, agora a gente vê acontecer isso, falar assim, olha,
você está no limite com a área indígena. O cara fala assim, mas eu tenho 4.000 hectares, tá? Mas tem 0,6 hectares que está sobrepondo com os índios. 0,6, 6 mil metros quadrados. Está sobrepondo com a área indígena. O produtor falou, bom, então tira aí. Não. Não pode tirar. Embargou a propriedade. Nossa, inviabiliza ali Embarga toda a propriedade. Agora não é mais assim só a área que está em litígio. Porque antigamente, bom, o cara desmatou ilegalmente ou não tinha documentação, 50 hectares. Ah, tá bom. Então 50 hectares está embargado, mas ele continua vivendo ali do lado, né? Vai ter que responder, se explicar, resolver então. Não, agora embarga a propriedade toda. Aí fala, não, mas eu cedo, então tira, isso é erro de gel, é alguma coisa, né? Não interessa. O Estado vai ter que validar o CAR, mas o Estado não validou nem 5% dos CAR ainda. Como é que vai validar o meu? Quando vai validar isso? Nossa. Ah, bom, então o problema é seu. Então a gente vê umas coisas assim meio de maldade, né, contra a agricultura, né? Como se ela fosse uma ameaça quando ela é as agriculturas, no plural, quer dizer, uma região imensa. Eu gosto sempre de projetar, eu não vou fazer isso na palestra, mas eu tenho um mapa das florestas, da vegetação da Amazônia. São 22 tipos de floresta na Amazônia, mapeados, né? Estão mapeados, 22 tipos de floresta. Depois você tem mais uns 9 tipos de vegetação mista, floresta com outras coisas. Depois você tem todas as vegetações não florestais, né? Campo aberto de várzea, lavrado, cerrado, campo limpo, cerrado, cerradinho, cerradão. Quer dizer, é uma diversidade enorme, né? As pessoas falam da Amazônia, não têm a menor noção dessa diversidade. E querem tomar decisões sem conhecer. E são tomadas assim. Agora, o resultado que me preocupa, assim, muita gente preocupa hoje, é você ver um esforço de comando e controle, não é? Como dizia outro dia o deputado Aldo Rebelo, o ex-ministro Aldo Rebelo. Esteve aqui comigo. Parece a base de Danang, né, no Vietnã, de helicóptero, Polícia Federal, tudo para ir em cima de agricultor. E enquanto isso, o tráfico, não é? Ontem foram apreendidos aqui. Olha, lá na região do Tejo, aqui, do Acre, já passei. Hoje é simples, saíram os dados, está fazendo agora um mês, talvez vocês viram, da criminalidade no Brasil em 2022. A cidade mais violenta, a capital mais violenta do Brasil é Macapá. 70 mortos em 2022, hein? Macapá teve a média de 70 mortos para cada 100 mil habitantes. São Paulo tem 7. 10 vezes o estado de São Paulo, tá? Né? Depois atrás é Manaus. É Salvador, depois é Manaus. Depois é Porto Velho. Então, o que eu ia observar aqui, ontem, mais de 1 tonelada de drogas apreendidas aqui e, graças a Deus, o número de mortes violentas está diminuindo. Semana que vem a gente vai receber a cúpula da segurança no nosso programa de novo para falar desses avanços. Agora, é o que o senhor falou, é isso que tem que fazer. O nosso estado, graças a Deus, os nossos governantes apoiam o agro. Aqui se cria ambiente de negócio para o agro crescer. E se fecha o cerco contra bandido. Era essa observação que eu queria fazer. O senhor está numa terra boa, viu? Então, esse pessoal, o governante que assim age e quem investe, olha, se for assim, pode investir em abrir faculdade aqui. Porque vai ter trabalho para quem está se formando. Porque hoje no Acre tem um monte de faculdade, você se forma e vai procurar emprego no Sudeste. Porque lá não tem. Não tem desenvolvimento para absorver o pessoal dessa faculdade. Em Rondônia, menos, mas também ocorre. É um paradoxo. O cara vê o filho fazer o caminho inverso que o pai dele fez. O pai veio do Sul-Sudeste para lá, e agora o filho, para ter futuro, tem que ir para lá, voltar lá, né? Então o Estado investe em educação, qualifique, porque esse campo que está se desenvolvendo aqui pede mão de obra qualificada, emprega mão de obra qualificada, procura por mão de obra qualificada, tem salários melhores, tudo isso é natural. Olha, eu recebi aqui uma pergunta de um ouvinte que não quis se identificar. Eu vou entregar. Não, o seu Genô pediu aqui, antes de encerrar o programa, pergunta para ele sobre o uso da terra com a agropecuária no Brasil. Nosso tempo tá acabando, mas eu vou comer... Já acabou meu tempo, né? Vou comer um pedacinho do programa do Júnior Costa, seu lindo fofucho. Calma aí, tá, Júnior? Já eu saio do ar, tá bom? Mas, por favor, fale pra gente sobre a questão da agropecuária no Brasil. Nós vamos apresentar esses dados hoje, mas assim, o Brasil, ele cultiva, quer dizer, ele cultiva com cana, com laranja, com soja, área cultivada, não de pastagem, área cultivada, 7,8% do seu território. 7,8%. A Dinamarca, ela cultiva 78% do seu território. Ela passa o arado em 78%. A Ucrânia passa o arado, agora menos, né?
em 75% do seu território. A Alemanha, a França, eles passam o arado, nós não estamos falando de pastagem, hein? Eles passam o arado em 60%, 65% dos seus países. Nós cultivamos 7,8%, Brasil. E com plantio direto. Detalhe. Aí com plantio direto, sem aração, etc. Né? Agora, temos uma área de... Você fala assim, qual é a área de pecuária do Brasil? Sim. Qual é a área de pastagem? Eu pergunto para você assim, você pergunta para o professor, no verão ou no inverno? Né? Porque se é no verão, é menos. Se é no inverno, é mais. Porque no inverno, essa integração lavoura-pecuária está acontecendo cada vez mais, como falamos agora do Acre, né? Planta o milho segunda safra junto com braquiária. Quando colhe o milho, essa braquiária vem e o gado entra lá, come ainda restolho de milho, come a braquiária e tal. Então essa integração faz com que essa área seja um pasto naquele momento. Já no outro momento, ela volta a ser lavoura, né? Mas nós temos cerca de 21% em pastagem. Agora, os agricultores, eles preservam em vegetação nativa. Isso não é estimativa, está mapeado. Se entrar no site da Embrapa, tem estado por estado, município por município, quantos produtores, quanto eles têm de reserva legal, APP, etc e tal. Quando você soma o país, dá 2,8 milhões de quilômetros quadrados, certo? Os agricultores dedicam à preservação da vegetação nativa uma área de 2,8 milhões de quilômetros quadrados, 280 milhões de hectares. Essa área corresponde a 33,2% do Brasil. Quer dizer que 1/3 do Brasil está sendo preservado pelo produtor rural. Está sendo protegido pelo produtor rural. Protegido seria mais os parques nacionais, mas ali é uma área preservada. E mais, sabe quanto que vale isso? Porque a Embrapa calculou o preço da terra em cada lugar. Porque ele comprou aquele negócio, ele pagou por aquela terra. Esse patrimônio fundiário imobilizado pelos produtores em prol do meio ambiente, quando você soma aqui, pega as áreas de reserva legal, quanto que vale o hectare aqui de terra? Tanto, então a Embrapa fez um cálculo, tem um trabalho lá bem sofisticado dos economistas, mostra isso, mas assim, o patrimônio fundiário imobilizado em reserva legal, APP, ninguém está se queixando, estou dizendo só o que está lá. Relatando, eles, em prol do meio ambiente, dá mais de 3 trilhões de reais. Nossa. No Brasil. Então eu pergunto para você e para os seus ouvintes, que categoria profissional no Brasil dedica 3 trilhões de reais e mobiliza em prol do meio ambiente? Os juízes? Os militares? Os jornalistas? Os advogados? Os médicos? Os médicos do Brasil, eles dedicam 3 trilhões do seu patrimônio e mobilizam em prol do meio ambiente. E mais, precisa cuidar. Porque se pegar fogo, a culpa é sua. Você tem que fazer acero. Se roubarem a madeira, você que é multado. E os produtores estão gastando aí mais de 10 a 12 bilhões por ano, gastando aí, para manter essas áreas. Então como é que fala que o agricultor está contra o meio ambiente? Não tem ninguém no Brasil que dedique tanto tempo, tanto dinheiro, tanta energia à preservação do meio ambiente quanto o produtor rural brasileiro. Ninguém defende mais, protege mais concretamente o meio ambiente que o produtor rural brasileiro. Sua palestra é hoje? Vai ser aonde, seu Genô? Você pode ser o garoto propaganda aí, rapidinho? Não, a palestra é hoje à noite, lá no auditório da Catedral, às 19h30. 19h30, ainda tem vagas? Tem vaga para todo mundo. Quem lá quiser participar, como é que procede? Fica à vontade. É só chegar? Só chegar e entrar. Só chegar lá. Detalhe, o estacionamento é longe lá, né? Vamos ter que chegar um pouco mais cedo. Então, pronto, 19h30 hoje. E amanhã tem a colheita na fazenda, onde que vai ser? Amanhã vamos ter a abertura oficial da colheita da soja, vai ser na fazenda do seu Armin, na BR-174, sentido Venezuela, e o pessoal vai estar mais do que convidado já. Seu Genô, finalmente consegui lhe entrevistar, nem que sim seja por 2 minutos. Obrigada, seu Genô, por ter vindo e por ter nos oportunizado essas 2 entrevistas, viu? Estou muito feliz de receber aqui Dr. Vicente Gianlupi, história viva do agro roraimense. Obrigada por ter vindo, viu? Menos nada. E também quero agradecer a presença do doutor Evaristo de Miranda, ele que é pesquisador e escritor, nos brinda com a sua presença aqui no nosso estado. Então, olha, gente, essa palestra hoje é imperdível, tá? Já fica aí a dica. Você que ainda não se programou, se programe. Hoje às 19h30, lá na Faculdade Catedral. E eu quero agradecer você, meu ouvinte querido, em cada cantinho do nosso estado. Obrigada pela sua audiência, obrigada pelo seu carinho e também agradeço os nossos parceiros, porque sem eles nós não estaríamos no ar. Agora, o nosso programa está tão chique que eu não agradeço aqui de um por um, tem uma chamada de encerramento, né? Então, John,
Põe aí a nossa chamada. Desejo um final de semana abençoado para você e, se Deus quiser, até segunda-feira.